Fala galera, nós estamos aqui para a aula 4 de homilética, a última aula, uma aula bem curtinha, bem bacana para a gente concluir esse conteúdo da disciplina. Nós vamos falar sobre a divisão ali do sermão. Nós falamos do sermão na aula passada e nós precisamos ter essas divisões para você ter ali uma sequência básica para você não se perder no momento da sua pregação. As divisões do sermão, elas estão diretamente ligadas ao capítulo anterior estudado, né? Mas aqui nós vamos focar sobre o estudo separado ali do seu sermão. Na estrutura temos o esqueleto do sermão, nas divisões nós estudamos ali as partes do esqueleto, que é o corpo, do sermão dividido e subdividido, tá? Ao expormos alguns argumentos, né, a passagem bíblica, ela precisa ter a explicação, né, da passagem, depois a prova daquilo que você está falando e depois a aplicação de tudo que foi dito. Não tem como você pregar uma palavra e não explicar aquela passagem bíblica. Fica meio confuso, fica meio sem entendimento. O seu ouvinte certamente não vai compreender aquilo que Deus quer falar à sua vida. Então, há alguns requisitos para a elaboração dessas divisões. A primeira delas é a unidade, segunda, simetria, transição e pertinência. A unidade é a maior necessidade de um sermão, né, de ser um sermão uniforme, um sermão que traz um entendimento fácil, traz uma divisão, um meio, né, um início, um meio, fim, traz um entendimento muito simples para o ouvinte ali compreender a palavra que está sendo pregada, né? A simetria seria a harmonia ali de certas combinações, de tudo que está sendo falado, precisa ter essa simetria, precisa ter essa harmonia. Tem pessoas que, sem o entendimento, sem o conhecimento da homilética, que é a arte de pregar, ela sai falando aquilo que vem na cabeça. Estão falando de casamento, daqui a pouco está falando de libertação, de evangelismo, de missão, de casamento, de criança, e fica uma coisa não harmônica. Então, dos requisitos aqui para a sua pregação ter ali um impacto mais profundo é a harmonia daquilo que você está falando. Você veio ali para falar de libertação, fale de libertação. Cria uma harmonia. Cita versículos que dá respaldo daquilo que você está falando. Um exemplo, você vai falar sobre a cura do leproso, como tema ali da sua mensagem. Você vai falar sobre que Jesus morreu na cruz do Calvário. Você vai falar sobre o leproso que ficou curado. Você vai falar sobre Naamã ali que foi purificado. Então, não pode ser de uma forma confusa. Precisa ter essa harmonia, tá? A transição é muito importante. Todo pregador deve ter esse cuidado, porque em cada divisão, quando ele termina um subtema ali, ele precisa entrar em outro assunto de uma forma muito ali cuidadosa, né? Para que não pare ali a mensagem, não fique aquele momento vago, mas sim que ele aplica de uma forma direta a ministração dele, tá? Que seja bem clara, que seja bem objetivo, e essa transição aqui está sempre relacionado ao ponto anterior que foi explicado e que foi pregado, tá? Não tem como você mudar completamente de assunto. Então, a transição bem preparada, ela vai dar o prazer do ouvinte ouvir a sua ministração, acompanhar o seu sermão. Imagina, você começa a pregar, faz uma introdução bem bacana, bem legal, bem chamativa,
Aí no segundo tópico você deixa a desejar, não explica certo, não traz essa transição de uma forma bem adequada. Então, é muito importante você ter essa transição aí, trazendo a continuidade do assunto anterior falado, tá? E outra coisa aqui é a pertinência, né? O assunto exposto no início ali do sermão deve ser o mesmo até o fim, tá? Não adianta você começar a falar de Gênesis e terminar lá em Apocalipse, né? Então, você tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter um fim, tá? Então, tem que ter uma ordem, tem que ter uma decência na sua pregação para os seus ouvintes estarem ali entendendo o que você quer passar para eles, tá? Então, há uma construção dos tópicos principais ali do sermão e os pontos principais são postos diante dos ouvintes e assim você explica cada tópico e cada subtópico ali para que eles tenham um entendimento do que você quer passar para eles. Eu vou deixar alguns exemplos de sermões aí dentro da apostila. Você pode estar vendo, verificando e talvez ali até tentando e praticando ali fazer o seu sermão, tá? Eu queria encerrar essa aula fazendo uma revisão geral de tudo que foi falado nessa disciplina. Nós vimos que o sermão ele é uma fonte fornecedora de elementos para a pregação. Então, é muito importante você ter o sermão pronto, não de você falar o que der na telha, mas sim você de preparar uma mensagem e sempre buscando, né, a mensagem principal, que é a Bíblia, respaldos bíblicos e explicando o texto, explicando o contexto e sempre aplicando na vida dos ouvintes, tá? Nós vimos que a palavra latina ali deriva de um texto que significa tecido, e nós aprendemos também que ao formar ali a base do sermão, sempre o pregador ele vai seguir uma interpretação do texto, do que realmente o texto está dizendo, tá? Então, você que encerrou essa aula, eu tenho certeza que se você buscar, não apenas nessa aula, mas buscar fazer a leitura da apostila, buscar mais conhecimento desse tema, pesquisar na internet, buscar em livros, pesquisar mesmo, Deus, ele com certeza, ele vai conceder o desejo do teu coração de você ser um pregador da palavra, tá bom? Eu encerro essa disciplina, vai ter logo aí na sequência alguma atividade para você estar falando o que você entendeu, algumas perguntas correspondentes ao conteúdo dessa aula, tá bom? Então, eu desejo para você uma caminhada aí muito abençoada como pregador e pratique tudo que foi aprendido aqui. Deus, ele quer usar a sua vida em nome de Jesus.